Imagina que você coloca toda a sua aposentadoria nas mãos do investidor mais respeitado de Wall Street e descobre, de um dia para o outro, que tudo era uma mentira. Este documentário sobre esquema Ponzi é sobre o homem que transformou confiança em arma e criou o maior golpe financeiro da era moderna. Eu sou o Paulo e aqui a gente transforma crimes financeiros em histórias de investigação real que você consegue entender e usar para se proteger. Se você viu o vídeo passado, Global Economy, vivemos num gigante esquema Ponzi? Hoje nós vamos descer um nível, sair da teoria e entrar no caso real mais chocante de todos, Bernie Madoff. Se curte esse formato de documentário investigativo sobre finanças e grandes golpes, já se inscreve, porque essa é só a parte 2 de uma série com 20 episódios. E esse formato de documentário investigativo sobre finanças e grandes golpes, já se inscreve porque essa é só a parte 2 de uma série com 20 episódios. Vamos começar pelo paradoxo. Bernie Madoff era, ao mesmo tempo, um dos homens mais respeitados de Wall Street e o protagonista do maior esquema Ponzi da história moderna. Ele fundou a Bernard L. Madoff Investment Securities em 1960, em Nova York. Começou como um market maker legítimo, ajudando a casar compradores e vendedores de ações, foi pioneiro no uso de tecnologia de negociação eletrônica, virou referência técnica, presidiu a Nasdaq em vários mandatos nos anos 90, tudo nele gritava credibilidade. Terno discreto, fala calma, foto em evento com figurões. Como alguém com esse currículo vira o rosto do maior crime financeiro do século? Para entender isso, volta comigo lá para o início. Bernie nasce em 1938 em uma família de classe média no Queens. Nos anos 60, jovem e ambicioso, ele monta a corretora com dinheiro que ganhou trabalhando como salva-vidas e instalando sprinklers, mais o empréstimo da futura esposa. A parte oficial da empresa era legítima, mas logo ele abre um negócio paralelo, um serviço de consultoria de investimentos, onde clientes entregavam dinheiro para ele investir diretamente. Segundo investigações do FBI depois, num desses primeiros investimentos, ele perde uma quantia grande, dinheiro de amigos do sogro, que era contador. E aqui nem o primeiro ponto de virada. Em vez de admitir a perda, ele decide encobrir com operações falsas. A partir daí, cada mentira exige outra, até virar uma bola de neve que dura décadas. Mas espera, antes de mergulhar na engenharia do golpe de Madoff, você precisa entender o que é, de fato, um esquema Ponzi. O nome vem de Charles Ponzi, um golpista do começo do século XX que prometia lucros absurdos com arbitragem de selos postais internacionais. O truque é simples. Em vez de gerar lucro de verdade, o golpista pega o dinheiro dos novos investidores e usa para pagar os antigos, criando a ilusão de um investimento perfeito. Enquanto entra mais dinheiro novo do que sai em saques, o castelo de cartas fica de pé. Quando o fluxo inverte, tudo desmorona. Parece tosco. E é justamente por isso que o golpe de Madoff assusta tanto. Ele pegou esse esquema simples e o vestiu com terno de grife de Wall Street. Agora, presta atenção, porque aqui está a parte que quase ninguém te explica em detalhes num documentário comum. Madoff prometia algo que parecia extremamente razoável, cerca de 10 a 12% ao ano, com consistência por décadas. Nada de dobrar em um mês, nada de promessa gritada em rede social. Oficialmente, ele dizia usar uma estratégia chamada Split Strike Conversion, envolvendo compra de ações de grandes empresas do índice S&P 500 combinada com opções, uma coisa complexa o bastante para a maioria das pessoas desistir de entender. No papel, tudo parecia técnico, sofisticado, exclusivo. Na prática, ele simplesmente não fazia as operações. O dinheiro novo que entrava servia para pagar resgates e lucros de investidores antigos e para manter seu estilo de vida e a estrutura da empresa. Os extratos mensais eram fabricados, usavam dados históricos de mercado, copiavam operações já ocorridas anos antes, como se tivessem sido feitas naquele mês. Tem um detalhe revelador que os investigadores encontraram depois e que parece cena de filme de investigação criminal. Um funcionário chamado David Kugel, especialista em títulos e arbitragem, fazia operações legítimas para a parte oficial do negócio. Ele anotava os detalhes em cartões, que eram guardados numa caixinha pela contadora de longa data de Madoff, Annette Bongiorno.
Anos depois, quando Kugel abriu uma conta na parte de investimentos de Madoff, ele olhou o extrato e percebeu. As operações descritas eram exatamente iguais às que ele próprio tinha feito no passado, só com volumes diferentes. Ou seja, estavam reciclando negociações antigas, como se fossem lucros atuais. Naquele instante, segundo relatos do FBI, ele entendeu: isso aqui é tudo fraude. O mais chocante é que, mesmo percebendo o crime, o esquema continuou por muitos anos. E aqui é onde fica mais estranho. Se você, pessoa comum, recebesse um extrato que sobe devagar e sempre, num ritmo estável, questionaria? A maioria não questiona, e é isso que Madoff explorou. Ele não vendia só retorno financeiro, vendia pertencimento a um clube fechado. Muitos investidores diziam que entrar com o Bernie era quase um privilégio. Havia fundos alimentadores na Europa e nos Estados Unidos que pegavam dinheiro de clientes ricos e repassavam para ele cobrando taxas gordas no caminho. Fundações de caridade, celebridades, grandes famílias, bancos privados. Todo mundo queria uma vaguinha no fundo secreto que nunca perdia. Isso cria um ciclo psicológico perigoso. Se todos os nomes respeitados estão dentro, quem é você para duvidar? Mas se tudo isso cheirava tão estranho, por que os reguladores não fizeram nada? Aqui entra uma figura quase tão importante quanto o próprio Madoff nessa história, Harry Markopolos. Em 1999, ele era um analista independente que recebeu a missão de tentar copiar a estratégia de Madoff para uma concorrente. E em poucos dias, fazendo contas básicas, ele concluiu: matematicamente, isso é impossível. Markopolos escreveu relatórios detalhados para a SEC, o órgão regulador do mercado americano, em 1999, 2001, 2005, listando razões técnicas pelas quais aqueles retornos não podiam existir naquele volume sem deixar rastros. E, ainda assim, a SEC praticamente ignorou, conduziu investigações superficiais, não cruzou dados de verdade, não verificou ordens de compra e venda em mercados onde Madoff dizia operar. Detalhe, uma operação que supostamente movimentava dezenas de bilhões de dólares era auditada por uma firminha obscura com poucos funcionários, em vez de uma Big Four. Isso, por si só, já deveria ter acionado todos os alarmes. Mas espera, se nem os reguladores quiseram enxergar, o que foi que finalmente derrubou o castelo de cartas? A resposta não veio da ética, veio da matemática da crise de 2008. Com o colapso do mercado imobiliário, quebra de bancos e pânico global, investidores começaram a pedir resgate em massa. De repente, em vez de dinheiro novo entrando, Madoff enfrentou uma avalanche de pedidos de saque, somando bilhões de dólares. Como não existiam ativos reais suficientes, porque o dinheiro nunca tinha sido devidamente investido, ele não tinha como pagar. Em dezembro de 2008, pressionado, Bernie confessa aos dois filhos, Mark e Andrew, que o negócio de investimentos era uma grande mentira. Os próprios filhos, que trabalhavam na parte legítima da empresa e alegavam não saber do golpão, o denunciam ao FBI. Em poucos dias, ele é preso, acusado de 11 crimes, incluindo fraude, lavagem de dinheiro e perjúrio. Em 2009, aos 71 anos, Bernie Madoff é condenado a 150 anos de prisão. Ele morreria na cadeia em 2021. Só que a história não termina na prisão do vilão. Aí é que vem o rastro de destruição. Estima-se que os extratos mostravam cerca de 65 bilhões de dólares em patrimônio, mas descontando os lucros fictícios, o valor real de principal perdido pelos investidores gira em torno de 17 a 20 bilhões de dólares. Milhares de pessoas viram economias de uma vida desaparecer. Tiveram aposentados que voltaram ao mercado de trabalho com 70, 80 anos. Fundações de caridade, como a ligada ao escritor Elie Wiesel, perderam quase tudo, afetando programas sociais, bolsas de estudo, pesquisas médicas. Houve inclusive suicídios relacionados a essas perdas e a vergonha pública de ter sido enganado. O síndico judicial, Irving Picard, passou anos processando bancos e fundos que lucraram com o esquema, conseguindo recuperar mais de 14 bilhões até hoje, um alívio parcial,
mas ainda muito distante de apagar o dano causado por esse crime. Agora presta atenção porque aqui entra a parte que te interessa, diretamente. Como não cair num golpe parecido? Repara no padrão. Primeiro, retornos constantes, positivos quase todo ano, mesmo em crises como 2000, estouro da bolha.com, e 2008. No mundo real das finanças, até os melhores investidores do planeta têm anos ruins. Segundo, falta de transparência. Os clientes de Madoff não tinham acesso claro às ordens de compra e venda, à corretora terceira que custodiava os ativos, aos relatórios detalhados de risco. Tudo passava pela própria empresa dele. Terceiro, auditoria frágil. Uma firma minúscula, incompatível com o tamanho alegado do negócio. Quarto, o apelo da exclusividade. Não é para qualquer um, é só para clientes selecionados. O que faz com que você tenha medo de fazer perguntas demais e ser expulso do clube. Se você assistiu ao nosso vídeo Global Economy, vivemos num gigante esquema Ponzi? Vai lembrar que esses mesmos sinais aparecem em vários níveis, do investimento de esquina a certos produtos sofisticados no sistema financeiro global. E não pense que isso ficou no passado. Hoje, muitos golpes em cripto e até em investimentos internacionais de fachada repetem exatamente o mesmo roteiro com roupagem moderna. Plataformas prometendo 2% ao dia garantido, supostos fundos em Dubai que dizem investir em arbitragem de criptomoedas ou imóveis de luxo e que pagam lucros usando o dinheiro de quem entra depois. Rendimentos fixos e muito acima da média, pouca ou nenhuma transparência, empresas desconhecidas assinando auditorias, marketing agressivo com carros esportivos e mansões. O mecanismo, no fundo, é o mesmo de Charles Ponzi e de Bernie Madoff. Aliás, no próximo episódio desta série, Criptomoedas de Dubai, Esquema Ponzi Milionário, a gente vai pegar um desses casos modernos e destrinchar ponto a ponto. Então já se prepara, porque o padrão vai ficar ainda mais claro. E aqui chegamos ao ponto mais incômodo dessa história. O problema não é só um homem ganancioso, é o que nós, como sociedade e como investidores, escolhemos ignorar. O maior esquema Ponzi de todos os tempos não se sustentou só em fraude técnica, mas em algo muito humano, o desejo de acreditar em lucros sem dor, sem volatilidade, sem ter que encarar o risco. Imagina você recebendo por anos extratos perfeitos, vendo seu patrimônio subir, encontrando amigos no clube de golfe que também investem com o mesmo gênio. Você teria coragem de ser o chato que questiona tudo? Ou continuaria sorrindo, acreditando que se bancos, fundos e até governos estão dentro, então deve ser seguro? Esse é o verdadeiro perigo. Quando você olha para a história de Bernie Madoff sob essa lente, o mistério inicial, como um único homem enganou todo o sistema, começa a ficar menos misterioso. Ele surfou numa combinação poderosa de reputação construída ao longo de décadas, falhas gritantes de supervisão, preguiça intelectual de muita gente grande na alta finança e o medo universal de ficar de fora de uma oportunidade aparentemente perfeita. Isso é o que torna esse caso tão importante num documentário sobre crimes financeiros. Ele mostra que o risco não está só no golpista de internet, mas também onde há excesso de confiança, zero transparência e perguntas que ninguém quer fazer. Se essa história te ajudou a enxergar melhor os sinais de alerta, faz o seguinte: deixa um like para eu saber que você quer mais episódios nesse estilo de documentário investigativo. Comenta aqui embaixo se você já esbarrou em algum investimento que parecia bom demais para ser verdade, ou se conhece alguém que caiu em algo parecido com um esquema Ponzi. Me diz também quais outros casos de crime financeiro você quer ver por aqui. Enron, Teranos, esquemas de pirâmide no Brasil, golpes de cripto específicos. A ideia é transformar essa série numa biblioteca completa de educação financeira focada em crimes reais. E não esquece de se inscrever e ativar as notificações, porque este é só o vídeo 2 de 20. No próximo episódio, Criptomoedas de Dubai, esquema Ponzi milionário, chocante. A gente vai conectar tudo isso com um caso atual que pode estar sendo oferecido hoje mesmo no seu WhatsApp. Esse documentário sobre Bernie Madoff é um alerta.
Sempre que alguém te prometer retorno estável, acima da média, com zero risco e pouca transparência, lembra desse velho de Wall Street e pensa 2 vezes antes de entregar o seu dinheiro.